Olá, eu sou Evandro Schutz, eu sou economista, matemático. Estou continuando o vídeo da parte primeira que eu fiz uma retrospectiva e expectativas para 2026 e o que é esperar, né, basicamente também de quais são os principais direcionadores, expectativas no lado econômico, ponto de vista de investimentos. Tá? E agora, no outro vídeo eu falei sobre a região mais da Europa, da Ásia, e agora eu vou entrar mais na questão da América, do continente norte e posteriormente até o sul. Então vamos tentar falar brevemente. Primeiro, Canadá. Tá? O Canadá, a gente vê indicadores suspeitos econômicos, tá? Não é um país já que brilha os olhos em expectativa, né? PIB já baixo, estagnado, está com problemas fiscais, o país também, né? Está com problema grave de aging, né? De envelhecimento populacional. E também isso tudo está gerando também instabilidades políticas, né, que a gente estamos vendo aí nos últimos anos, tá, e questionamentos. E uma das partes mais talvez controversas, né, do Canadá é a região de Alberta, que desde que o Donald Trump assumiu e que ele manifestou interesse no Canadá, né, lembra que manifestou da Groenlândia, a região de Alberta, os movimentos separatistas que existem ali, digamos que ficaram um pouco mais fortes nesse sentido, fizeram algumas campanhas, né? Ainda não tem nada concreto, né, que de fato vai haver uma separação de Alberta do Canadá, se agregar aos Estados Unidos, mas isso é um tema que pode vir a ser pauta já mais no fim do mandato do Trump, tá? Mais para o futuro. Mas não é uma expectativa nada no curto prazo, pelo menos por enquanto, até alguma coisa surpreendente pode ser. Mas o que tem na região, em geral, dos Estados Unidos, né? Do Canadá, né? Onde tem expectativas de alguma coisa, né? Se a gente for olhar o mercado dele, a maior expectativa é quanto a mineradoras, especialmente no mercado de ouro, porque ali é um grande polo, né, de produção de ouro, tá? Tem algumas séries aí, para quem conhece Discovery Channel, né, a famosa alguma coisa Caça ao Ouro, acho que era Febre do Ouro, o nome da série, que acompanhava algumas mineradoras de ouro no Canadá. E dado isso, o Canadá é isso, tá? Não tem mais muitas expectativas, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, apesar que tem muita coisa que já foi estudado, projetado, né? Expectativas do que aconteceria, impactos econômicos, né? Se fizessem a integração de Alberta, né? Aos Estados Unidos, que poderia ligar, né, ao Alasca, né, ao continente americano ali, né? Mais ao norte ali, né? Região de Montana, etc. Mas não vamos entrar nesses detalhes, ok? Então, se for ver a oportunidade hoje no Canadá, a gente vê ali questão de mineradoras, ouro. Isso se o ouro ano que vem, né, for uma commodity ainda estável e em alta, né, que esse ativo, esse contrato pode também ter uma correção, né, ou lateralizar, né, pode ter algum outro movimento, né. Lembra-se do que aconteceu com o Bitcoin, né, que também valorizou muito no ano anterior, né, 2024, mas 2025 valorizou mais ou menos, até foi indo, mas chegou ali para novembro, né, mais ou menos ali, final do ano, caiu bastante, ficou até um retorno negativo anual, né? Ok? Agora vamos para os Estados Unidos, tá? Estados Unidos é um país mais importante, tá? Talvez leve aqui um pouco mais de tempo, porque ele impacta o mundo inteiro, impacta a América do Sul, impacta todo o restante, tá? E muitos drives direcionadores. Os Estados Unidos é o fator principal, tá? Então vamos lá. O que temos? A inflação nos Estados Unidos começou a cair, né? Já tivemos isso. A grande questão agora é se continuará a cair e quando e em que intensidade. Então essa é a grande questão. Tá? A grande maioria dos economistas, né, caso investidores, tem expectativas de que começou um ciclo de cortes que vai começar a cair. E a dinâmica disso é muito incerta, tá? Tem vários fatores aí que são realmente incertos. Pode começar a cair por algum fator político, uma pressão política do Trump que pode estar fazendo isso, né? Pode. Pode também estar tendo outras pressões, né, no mercado também, né? Puxa, pode, mas é que está o ponto, né?
Tem a questão dos núcleos da inflação que preocupa, né? A inflação está mais persistente do que esperado nos Estados Unidos, apesar do preço do combustível, do petróleo dos Estados Unidos já ter caído muito, né? A menores níveis desde 2021. Mas há coisas ainda que, digamos, estão intrigantes nesse sentido, tá? Especialmente questão de empregos, né? Mercado de emprego, né? Então, existem ainda dúvidas, tá, quanto a isso. Mas, por outro lado, tudo também indica que não haverá recessão nos Estados Unidos, né? Parece que aquela inversão, né, da curva de juros dos Estados Unidos, né, do T10 contra o T2, não resultou em juros, né, em recessão. Foi uma acomodação mais longa, mas, por outro lado, também ela se dispersou de alguma maneira o efeito, né? Foi um pouco mais suave, tá? Em termos de recessão. E também o setor de tecnologia, de IA, conseguiu, de certa maneira, compensar, né, o efeito da inversão da curva de juros. Passando juros, se cair juros, tá? Só tenha isso em mente, isso vai impactar muito todos os mercados no mundo, tá? E especialmente o mercado de bolsa nos Estados Unidos, que deve receber ainda mais aportes, né, maiores investimentos. Isso vai abrir também mais capital de risco, ventures capital, small caps, mercados emergentes, né, para onde sempre vai uma parcela, onde pode ser beneficiado, inclusive o Brasil. Então, há expectativas nesse sentido. Tá? E PIB? O PIB dos Estados Unidos está surpreendentemente positivo, né? Agora, recente, saiu a notícia aí do terceiro trimestre, que ficou, acho que em torno de 4, um pouco mais de 4, acho que foi, né, o PIB dos Estados Unidos. E isso levanta suspeitas quanto, puxa, será que está a situação, né, o hiato está muito positivo da economia dos Estados Unidos? Será que deveria realmente começar corte de juros, né, você ficar mais expansionista ainda? Então, está tendo esses questionamentos, né? Talvez esse PIB seja uma surpresa que irá corrigir algumas expectativas da intensidade ou quando irá começar esses cortes nos juros. E isso pode impactar muito, tá? A gente pode estar também, talvez, entrando num novo ciclo aí de juros mais baixos e PIB mais alto nos Estados Unidos e talvez com inflação um pouco mais alta, ok? Ok, dado o PIB, também tivemos esse ano aí, 2025, a guerra tarifária do Trump, né? Algo outlier, acho que poucos esperavam, apesar que era um plano lá que o seu consultor lá, o conselheiro, tinha de certa maneira, né, já colocado, né, em pauta antes, mas acho que muitos não deram credibilidade àquilo, até que o Trump foi lá e colocou, né, e puxa, no meu ver, na maioria, acho que dos economistas mais ortodoxos e mainstream, como dizer, talvez foi um tiro no pé, tá? Porque isso me colocou ali totalmente na contramão do modelo richardiano, né, da economia, em que você aumenta, digamos, as relações entre os países, em que cada um otimiza melhor a sua produção e você tem um efeito de menor inflação com isso, né, porque você tem maior eficiência na cadeia final do produto. E isso impactou muito, né, os mercados, né, e, puxa, cara, foi um tiro no pé, no meu ver, né, o Elon Musk entrou brigando ali com o Trump, né, quanto a isso. E o que era esperado que ia se promover? Alta da inflação nos Estados Unidos, que começou a acontecer já no segundo semestre, né, nos Estados Unidos. Os juros não estavam compensando muito, começou a vir esse efeito, né, da guerra tarifária. E aí, puxa, levou uma desaprovação recorde do governo Trump. Ele começou a se preocupar agora com isso, né? Com a casa dele, né? Com a lição de casa, com a aprovação dele, né? Forçou, principalmente, a questão ali para a queda do petróleo, né? Que, querendo ou não, teve um efeito para o PIB não ser tão maior, né? Nossa, maior. E tem muitas questões aí na guerra tarifária que afetou a geopolítica, né? As relações com os outros países, que influenciou no sentido que, puxa, aquele modelo de soft power dos Estados Unidos parece que já não está tão soft power, né?
e tá para um negócio mais hard, né? Mais duro mesmo, né? E mexeu, me estruturou, né? Muitas coisas ali em relação, puxa, agora quem que quer ser amigo dos Estados Unidos, qual o nível de confiança neles, como que encarar essa questão das tarifas, né? Da dependência do capital deles, né? Surgiu uma dinâmica nova, né? E junto com isso, os Estados Unidos está no plano ali, né? De enfraquecimento da moeda deles, do dólar, né? Que está sendo global esse enfraquecimento. Eles querem ser um enfraquecimento claramente mais contido, nada abrupto, mas eles querem tornar a indústria do país mais competitiva, mais atrativa, né, para a indústria, para exportar, né, inclusive, entre outros, e para isso você precisa enfraquecer um pouco a moeda, né, o câmbio. Né, uma das reclamações dele até que outros países, inclusive China, tornava um pouco mais artificial, né, o controle ali do câmbio mais baixo para deixar mais competitivo, né. Ok, dado tudo isso que nós tivemos também. Bolsa dos Estados Unidos foi uma surpresa muito boa, cresceu bem aí no estado, né, nesse ano, 2025, S&P 500 principal. Tem a dúvida aí sobre se há uma bolha da IA, né, surgiu muito questionamento com isso. Talvez não exatamente uma bolha, mas talvez, talvez já se precificou o que deveria, já esteja muito precificado, talvez lateralize agora, né, os preços, ou o mais provável, no ver, irá ficar muito o mercado dependente dos novos resultados, né? Então vai ter divulgação de resultados ali por volta de março, abril, e esses resultados aqui vai trazer a nova dinâmica, né? Vai dizer, puxa, será que ficou realmente muito caro? Expectativas estavam muito exageradas, né? Quanto às empresas de IA, vai ter algumas fusões aí de empresas de IA ou não? Opa, já viu que o Mark Zuckerberg fez oferta sobre a Manus, né, que teoricamente é chinesa, mas está sediada em Singapura. É Singapura? Acho que era Singapura. E dúvidas, né? Pode acontecer ter um grande evento de fusões de empresas aí de IA, né? Ou qual IA vai sair mais forte, né? Qual que vai pegar maior parte do market share, ou vai ficar só algumas aí mais competitivas uma com as outras, né? Há dúvidas, né? Muitas sobre isso. E há, porém, expectativas sobre outros mercados ali, tá? Que podem substituir o fluxo de capitais, né? Então, não necessariamente pode ter um efeito bolha que exploda, mas uma migração, né? Para outros tipos de mercados, né? Como vou falar um pouco mais ali para frente, tá? Do lado fiscal, né, que é a grande preocupação dos Estados Unidos também, né, a preocupação tremenda com isso, né, o Musk lá se ofereceu para o Trump, deixa que eu resolvo aí, né, bateu no peito e falou, vou tirar 1 trilhão de gastos do governo, né, aí criou aquele Doge, não sei se vocês lembram daquilo, e em poucos meses já conseguiu fazer cortes na casa de 200 bilhões de dólares, ainda 1/5, né, do que ele prometeu. E, né, mexeu em alguns vesperos, né, principalmente alguns vesperos que foram descobertos ali, que eram, digamos, caminhos que se utilizava para a esquerda financiar, né, vários lugares, partidos e iniciativas de esquerdas no mundo, né, inclusive no Brasil, né, e que tinha por detrás ali vários esquemas de ONGs e outras coisas, algumas do George Soros, né, e por aí vai. Só que ele também começou a mexer também em outros vesperos, né, começou a ter intriga com todo mundo ali no governo, inclusive dos republicanos, né, não gostando que queriam cortar verbas de gabinete, né, ele precisava mexer mais ali a fundo, né, em coisas do governo, mas os caras falam, não, agora que a gente está no poder, vai cortar a nossa verba, vai tirar nosso poder aqui, né? Puxa, não, né, não queremos, né? Começou a ter intrigas ali com o Trump quanto a isso, e ao mesmo tempo com a esquerda estava brigando ali, porque mexeu muito no vespeiro deles, e eles começaram a boicotar as empresas deles, especialmente a Tesla, né? Não sei se vocês lembram, ele começou ali nesse período, as ações da Tesla caiu bastante por causa desses boicotes. Aí, depois de toda essa briga, o governo começou a brigar com o Trump, né? O Trump começou a brigar com o Musk foi lá e arregou, né? Arregou, sei lá, se bom sentido, mas ele desistiu.
né? Eu não acreditava que ele ia ficar até o final, que ele ia levar à frente, né? Eu achava, pensar, talvez, vamos ver quanto ele vai ter peito para aguentar. Porque quem quer fazer um corte fiscal desse e dar mais do lado dele sem apoio político, nada, ele só tinha o poder dele praticamente, né? Que é o homem mais rico do mundo. Por outro lado, se o homem mais rico do mundo não consegue fazer um ajuste fiscal nos Estados Unidos, quem pode? Né? E aí, para mim, também criou a outra quebra de expectativa de que não vai vir ajuste fiscal nos Estados Unidos até que dê um BO, até que as coisas começam a falhar para valer. E aí, quando o Musk saiu, começou a ter aquelas brigas absurdas ali com ele entre e o Trump, trocando farpas. Lembra que o Trump até ameaçou de tirar o visto do Trump, deportar ele, né? Surgiu umas coisas ali. E depois, meio que parece que o Musk até meio que abandonou de falar de política, né? Voltou a cuidar das empresas dele. E que inclusive se recuperou, né? A Tesla foi uma das empresas que teve melhores resultados aí no segundo semestre e tal do ano. Temos bons dados da indústria dos Estados Unidos, né? Que cresceu, mas puxa, nada ainda tão esperado quanto era que o Trump anunciou que queria fazer, né? Tivemos muito mais umas realocações, né, de parques industriais, né? Muitos movimentos, por exemplo, pessoas saindo da Califórnia, indo ali para o Texas, entre outros. Tivemos alta forte no emprego nos Estados Unidos, tá? Também tem efeito ali da saída de imigrantes ilegais, que também pressionou o mercado de trabalho, tá? E também tem um grande evento ali que eu diria dos Estados Unidos é a queda da popularidade do Trump, né? Então o Trump chegou no final do ano com os números muito ruins de popularidade, aprovação. E isso impacta muito, tá? Né? Todo o poder político, né, dele que vai minguando, digamos assim, né? A lua de mel dos primeiros meses rapidamente começou a acabar. E ano que vem tem as eleições ainda nos Estados Unidos, tem eleições. E se ele perder esse apoio, esse poder, puxa, como é que vai ficar? Né? Dúvida. Então ele tem que recuperar isso. E aí quais são as expectativas, onde há oportunidade, que serão os grandes drivers, direcionadores aparentemente do mercado financeiro aí para os Estados Unidos em 2026? Empresas de semicondutores que estão se instalando ou indo para essa direção nos Estados Unidos. Por exemplo, a Texas Instruments, né, uma empresa que era famosa por produzir calculadoras de alta precisão e outros instrumentos, agora quer entrar no mundo de semicondutores também. Né? Tem outras também? Tem, tá, mas essa é uma das que eu lembrei de cabeça aqui agora. Não é mais falando para investir na Texas Instruments, né? Mas comecem a avaliar esse mercado, tá? Essas empresas, esses setores. Outro ponto, né, que o pessoal está olhando muito, né, de olho, e já pensando como talvez uma alternativa às empresas de IA, empresas de inovação na área de saúde, biotecnologia, de coisas genéticas, digamos assim, e até mesmo de uso de IA, né? Usos efetivos de IA, né? Por exemplo, trazer novas ferramentas que não sejam um tipo de um chat, né? Um chat que faz tudo, mas alguma ferramenta que a gente possa usar que tem uma tecnologia por detrás, né? Talvez logo comecem a surgir alguns robôs humanoides ou para outras finalidades, com alguma inteligência artificial que sejam mais úteis em atividades mecânicas, tá? Para o dia a dia. Então já tem algumas listas de empresas, ETFs nesse sentido, tá? É bom ficar de olho nessas empresas. Outro ponto, né? A computação quântica. Ela teve um salto esse ano, tá? Foi um dos bull markets mais fortes que teve em 2025, foi a empresa de computação quântica. Há muitas incertezas sobre isso, né? Sobre o futuro dos computadores quânticos. Há de fato, muitas incertezas. Vai chegar na supremacia quântica, de fato? Não sei, ninguém sabe. Mas já muitos analistas avaliam que pode ser o novo super boom, né, depois do boom da IA, pode ser o boom da computação quântica. Então,
teve uma correção forte ali por volta de novembro, outubro, novembro, né, de algumas empresas do setor, mas pode vir uma nova surpresa esse ano, tá? É bom ficar de olho nesse mercado. Empresas de infraestrutura de tecnologias, né, parques de servidores, essas coisas que devem continuar ainda firme, tá? Uma opção mais sólida, segura, né? Então tem várias empresas nesse sentido e também não oferece só estrutura para empresas em outras finalidades dos Estados Unidos, mas também para o mundo, mas que boa parte, a maior parte do market share é de empresas americanas. Outro ponto forte aqui que se alinha com o que está acontecendo no Japão, né, em vários países da Ásia e na Europa. Setor militar, né? Recentemente, no final desse ano, aí, o Trump anunciou um pacote aí de, se não me engano, acho que 1 trilhão, ou próximo de 1 trilhão de dólares para o setor militar. E boa parte era no sentido de inovação de novas tecnologias, de novas armas. Há algumas perspectivas aí em canais militares e de geopolítica que um cenário muito provável que é avaliado é que os Estados Unidos entre em algum tipo de confronto com a China, talvez em um prazo de alguns anos aí, de 2, 3 anos, talvez por questão de Taiwan, porque a China está ensaiando já, né, de pegar a ilha, né, pode então entrar em um tipo de conflito ali. E a China investiu muito nessa frente, né? Além disso, também tem a Rússia, sempre num calço ali. Então, é um mercado que já foi definido que haverá um forte investimento dos Estados Unidos, tá? No setor militar. O que pode ser a grande notícia, o grande evento máximo top de 2026 é um possível IPO da SpaceX, né? SpaceX, para quem não sabe, na visão de muitos, pode ser a empresa mais valiosa dos Estados Unidos. Talvez até mais valiosa que a Nvidia. E o Musk, né, não é o dono da empresa, né, é um dos donos, né, é uma sociedade ali. Ele já anunciou, tem muitos planos para ela, né, em vários tópicos, né, até de mineração espacial, que também China, Japão também está pensando nisso. Até França já comentou algumas coisas nesse sentido. E ela pode abrir IPO, né, abrir capital, fazer um IPO. E se isso acontecer, tem tudo para ser o maior IPO da história, né? E pensa, raciocina o que isso significa. Maiores fluxos de capitais e talvez grandes volumes de capitais para os Estados Unidos. Se isso acontecer, o que implica economicamente? Queda nas taxas de juros dos Estados Unidos, de certa maneira, porque também os bonds vão valorizar muito. A gente tem quase essa relação inversa, né? E também fortalecimento do dólar. Tá? Não sei quando vocês lembram que teve, acho que 2 anos atrás, mais ou menos, um super boom da Nvidia, que às vezes, que não me lembro, acho que um dia, uma coisa assim, o dólar subiu tanto, houve tanta entrada de recursos, fluxos financeiros dos Estados Unidos, e que um percentual significativo grande foi só de investidor estrangeiro colocando dinheiro na Nvidia. Não lembro quando foi isso. Mas teve esse dia, né? Foi marcado. Então, esse possível IPO da SpaceX, tá? Que só foi cogitado, pode ser um grande fenômeno aí do ano que vem. IA também, mas lembra que IA vai ficar, acho que, muito dependente agora dos resultados que serão divulgados, né? Acho que está já um pouco menos hype e agora querendo solidificar um pouco e o mercado vai estar mais atento aos números, tá? Da lucratividade, das receitas, do controle de custos, né, que é muito alto. Tá vindo preocupações aí nesse sentido, né? Em falta de chips, falta de processadores, de memória, de placa de vídeo, está tendo esse problema, tá? Há uma tendência que pode encarecer muito esses produtos ano que vem. Então, existem preocupações nesse sentido. Há também rumores aí que os governos dos Estados Unidos possam declarar esses hardwares como um produto de segurança nacional, tá?
e cria muitas restrições severas para outros países terem acesso a esses itens. Ok? Mas há muita suspeita só, muita especulação aí, e ainda nada, passos muito concretos. Mas já há muitas expectativas, e para cada uma delas você vai vendo que os números financeiros de impactos podem ser muito grandes, tá? Muito significativos os números. Então, se acontecer, a gente tem que estar bem preparado. México, vamos mudar para o México agora, tá? Os Estados Unidos a gente tomou a maior parte, agora vamos passar rapidamente, tá? O México tem sendo considerado um certo porto seguro para investidores estrangeiros e mercados emergentes na América Latina, tá? Então, é considerado uma moeda um pouco mais estável, considerado com um pouco maior potencial de valorização. Então, no geral, o pessoal olha para a perspectiva mais positiva para o México do que para o Brasil, ok? Em relação à bolsa, estabilidade de câmbio. Há o problema político deles, principalmente de segurança, de narcotráfico, né, domínio de grupos armados, né, de territórios, tem, tá? Mas aparentemente é algo mais contido, tá? E não algo... Você não vê ali o Trump brigando, por exemplo, com eles, como está brigando ali com o Brasil, né? E outros lugares, tá? Ai, tem crianças aqui gritando com as galinhas, né? Estou num sítio. Então, há um porto mais seguro ali no México, tá? Então, puxa, só que eu confesso que é um mercado que eu estudei quase nada, tá? Não sei quase nada do México, vou precisar investigar, então eu nem sei o que indicar deles. Mas ali há uma perspectiva de um dólar mais estável e de talvez um porto seguro um pouco maior para bolsa e mercado emergente do que Brasil. Quando pensa mais seguro, pense que talvez um driver maior de crescimento, ou nem que seja um crescimento muito significativo, mas talvez maior do que uma economia desenvolvida e talvez com uma menor volatilidade, menor risco que o Brasil, ok? Mas teria que estudar esse mercado do México. E também dizem que tem a questão do nearshore, né? Talvez ali uma empresa mais próxima dos Estados Unidos possa atrair um pouco mais de produção para eles. Agora estou no meio das galinhas, espero que elas não atrapalhem na gravação aqui. Acho que eu vou ter que mudar de lugar. Continuando aqui, temos a Argentina. A Argentina foi o espetáculo 2025. Em todo o mundo. Todo mundo falou da Argentina, todo mundo falou muito bem. É aquela coisa surpreendente, parece um delírio, né? Aquilo que ninguém acreditava aconteceu com a Argentina, basicamente. Né? O Milei se tornou uma figura aí que todo mundo passou a considerar como o cara mais influente do mundo, mais do que o Trump, né? Algumas fontes aí. E realmente, né? Você vê que a reforma estrutural que ele está conseguindo fazer o país é significativo. Então, puxa, o câmbio da Argentina melhorou muito, a bolsa valorizou muito, está tendo um monte de indicadores tremendamente bons, inflação caindo, controles, gastos públicos caindo absurdo, tendo superávit fiscal consistente, há novos planos, inovações, né? E assim, não tem que falar o que... Assim, o que está ruim, tem muita coisa na Argentina ruim. E é esse ponto. Eles estão melhorando, todos os indicadores estão melhorando muito. Né? Havia muita preocupação com a questão política, que talvez o Milei fosse derrubado ou caísse no próximo mandato, mas parece que os resultados ali que teve mais no segundo semestre ali da Argentina, parece que, puxa, não, tudo indica que há grande chance do Milei se reeleger para um segundo mandato. Né? Então, e isso está segurando as coisas, né? E o Trump também anunciou muita ajuda financeira à Argentina. Porém, questão dos investimentos, né? Qual que é o lado aí dos investimentos? Do lado dos investimentos, no meu ver, mercado, a Argentina já precificou, já valorizou muito. Né? As expectativas são muito surpreendentes, já valorizou muito. Então,
talvez não tenha mais muito potencial para grandes novas valorizações na Argentina, e isso provavelmente vai ficar mais dependente de novos resultados. Então, se começar a ver novos resultados fortes, significativos ali do país se solidificando, né, essas mudanças estruturais e rumando para um rumo mais desenvolvimentista, mais uma trajetória mais positiva, que talvez não venha a cair no próximo governo, isso certamente vai trazer novos aportes, né? Vai trazer novos crescimentos. Mas já há uma expectativa de, puxa, talvez o que já foi, talvez já foi. Então, o pessoal olha muito, talvez, qual vai ser a próxima Argentina, né? Essa que é a grande busca. Vamos lá. Continuando. Brasil. Tá. Eu não vou comentar muito dos outros países da América do Sul. Vou comentar só mais Brasil e Venezuela. E rapidamente vou falar do Uruguai e do Paraguai. O Uruguai e o Paraguai, eles estão meio que, de certa maneira, disputando em serem uma Suíça brasileira. O que quer dizer isso? Olhe que o modelo da Suíça, que a Suíça faz, é o que eles estão tentando implantar. Estão querendo atrair fluxos de capitais, ser um paraíso fiscal, de certa maneira, oferecer muitos facilitadores e atrativos para isso. Tá? Então, é bom ficar de olho nesses dois países, pesquisar, mas eu não pesquisei muito, confesso, tá? Mas dê uma olhada, porque principalmente o Paraguai está se tornando cada vez mais visível e ao mesmo tempo de lado daquele cara que ninguém está reparando e ele está surpreendendo, está crescendo bastante, tá? Quando você olha ali, crescimento econômico, Paraguai e Argentina são, puxa, brilham assim de todo mundo. E ninguém está comentando, tá? Dá uma olhada nesses caras. Vamos lá, rapidamente Brasil. Brasil, não vou comentar muito porque aconteceu um monte de coisas no país, tá? Então, a maioria, todo mundo sabe, que são coisas muito negativas, tá? Muito. O maior risco, o maior problema é, sem sombra de dúvidas, o risco fiscal. E que o mercado já entende. Esquece arcabouço fiscal. Ninguém mais dá credibilidade nenhuma, nem se fala mais de arcabouço fiscal. É história para inglês ver. E não vai ter metas, o governo vai cumprir meta nenhuma, ninguém acredita mais nisso, né? A grande questão é qual o tamanho do rombo e também é ano de eleição. Ninguém acredita que vai ter reforma fiscal esse ano. Talvez o governo faça uma contenção ou outra para ter um pouco mais de recursos depois para gastar, né? Próximo período eleitoral, alguma coisa para tentar captar mais votos, alguma coisa aí nesse sentido para ajudar, evitar algumas quebradeiras, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas ninguém tem expectativas de alguma coisa significativa esse ano. E aí tem um grande perigo que é um empurro com a barriga para 2027, que é onde alguns já têm receios que pode vir um colapso, tá? 2027, mas não vou comentar disso agora, tá? 2027, é só 2026. Então, ninguém acredita em reforma fiscal, vai ter um monte de gasto em 2026, provavelmente. A inadimplência alta e endividamento é uma das coisas também que mais preocupa e que dificulta muita retomada, muitas ações aqui no Brasil. Tem a questão dos juros também, que há uma grande dependência da queda dos juros dos Estados Unidos, tá? Então, se vai cair juros no Brasil, se comenta muito a inflação aqui no Brasil, de emprego, uma coisa ou outra, ok. Mas vai depender muito do que acontecer com o câmbio e a queda nos juros dos Estados Unidos, tá? Muito provavelmente o Banco Central só vai agir a posteriori dos Estados Unidos, nesse sentido. Há grandes questões aí, né, as grandes apostas, né, os drivers, digamos, para o Brasil é no sentido de especulação de quem irá ganhar as eleições. Esse que é o ponto. Tá, esse vai ser o direcionador do ano. Então, todo mundo já sabe que tem o tal do Tarcísio Trade. Se o Tarcísio não embalar e talvez ficar o Flávio, né, Bolsonaro, talvez vai para ele, né, o favoritismo, no sentido de viés de alta no mercado. Porém, se for o Lula, já tem um viés de baixa forte e
Eu acredito que tem mais probabilidade hoje do Lula ganhar, tá? Eu, sinceramente. Pensando. Agora, esse fator, né, as pesquisas, eles vão trazer muita volatilidade para o mercado no próximo ano. Então, aí já tem também um caminho, tá? De quem quiser montar operações, né, para se investir ano que vem. Opa, talvez ficar comprado em volatilidade. Para quem não sabe, isso é possível, né? Você pode fazer vários tipos de operações. Existem até algumas operações estruturadas, né? Você faz ali, pode dizer, com futuros, opções, né? E que você fique comprado em volatilidade. Se aumentando a volatilidade, você ganha dinheiro. Se cair em volatilidade, você perde, né? Então, é possível fazer essas operações. É um bom ano para isso, né? Na verdade, é algo até aqui cíclico, né? Geralmente. E esse ano tem tudo para ser muito, digamos, uma elasticidade muito forte, né? Em relação a essas pesquisas. Tem várias questões relacionadas a isso. Tem a questão do Banco Master, né, que eu coloquei como o maior risco no curto prazo, tá, para o Brasil, é o que será feito com a questão do Banco Master, que pode trazer digamos, a questão não é nem o Banco Master em si, tá? A questão é mais a insegurança jurídica que traz, especialmente nas empresas do setor financeiro, como, puxa, cara, esse que era considerado um porto seguro no Brasil, né, agora talvez o judiciário quebre até, tipo, qual que é o que pode acontecer de fato com o setor financeiro, com o FGC, né, ou com outros bancos, né, o que pode ser determinado, né, o que pode ser feito. Porque, de certa maneira, isso é uma briga com os bancos grandes, tá, do judiciário. Porque quem aporta os recursos no FGC principal são os grandes bancos. De certa maneira, é eles que estão também do outro lado ali, querendo a briga que o Banco Master não fique impune, né? E que haja, digamos, algo mais responsável, né? Em termos de risco, ok? Vamos lá. Tem vários outros indicadores aqui, coisas bem ruins, tá? Para o Brasil, assim, eu sinceramente eu estou me expondo cada vez menos a Brasil. Meu risco, meus fatores de risco está cada vez menos brasileiros, tá? Mas ainda há possibilidades, tá? Então o pessoal, muitos investidores colocam que o Brasil pode ser a nova Argentina. A nova Argentina no sentido positivo, né? Um novo Milei, que quer dizer, olha o tanto que valorizou o câmbio lá, olha o tanto que valorizou bolsa lá. Se isso acontecer no Brasil, puxa, a questão é não perder o time, né? E para não perder o time, tem que montar a posição antes. E aí fica a dúvida, agora ou não? Quem vai ser o candidato? O que vai acontecer? Quem vai vencer, né? Então, essa é a grande questão no Brasil. Um outro indicador muito ruim que eu vou comentar rapidamente, tá? Que é que uma pesquisa recente que mais de 50% dos jovens do Brasil pretendem abandonar o país. E isso traz dúvidas também sobre o lado fiscal, porque isso mostra que a questão do envelhecimento, impacto em previdência, essas coisas, puxa, como vai ficar para o futuro isso, né? Então, há uma perspectiva bem ruim. Mas oportunidades, vamos lá, oportunidades possíveis para o Brasil, né? Para quem quiser se expor a risco Brasil, né? Mas, oportunidades. Tem o tal do Tarcísio Trade, vamos dizer assim. Aí, quando falo Tarcísio, eu diria hoje mais como centro-direita trade. Então, porque pode não ser o Tarcísio, o candidato. Tem o lado das commodities, tá? E agora o agro, de certa maneira, está perdendo um pouco seu brilho, está sendo até negativamente impactado, né, com embargos de outros países. Agora a China anunciou embargo contra a carne do Brasil, né? Acho que foi 55% de impostos, não lembro. Então pode vir outros embargos também. Então é bom ficar de olho nisso, mas
há aparentemente uma tendência de maior para o lado de mineração, de terras raras. Então, aí pode vir uma oportunidade um pouco maior. Dividendos. Né? Aquele plano lá que sai meio que para do governo de tentar arrecadar muito com dividendos. O que aconteceu? Um monte de empresas anunciou um batalhão, uma montanha de dividendos aí para os próximos anos. O próximo ano. Vamos ter já logo breve um calendário, eu acho, bem definido, o quanto, né? Então criou muita incerteza sobre qual vai ser os dividendos a serem pagos, né? Então para quem busca operar esse estilo de dividendos, né? O modo Barsi, né? Blá blá blá, talvez seja aí uma possibilidade mais segura, né? Para bancos, essas coisas. Fundos imobiliários, né? Começaram a se valorizar e pode ser muito valorizado se começar a ver a queda na taxa de juros, tá? Fundos imobiliários. Porém, há muita incerteza do lado imobiliário, que é a alta inadimplência. E isso pode impactar, de certa maneira, esse mercado, tá? Que, puxa, talvez não tenha tanto fôlego assim. Vai depender muito de como vai reagir a questão da inadimplência. Renda fixa. Há uma grande oportunidade também relacionado à queda da taxa de juros. Aí você fala, cara, mas se cair taxa de juros, renda fixa fica interessante. Para aqueles títulos com liquidez no mercado secundário, tem possibilidade de você ter um benefício tipo um lucro que a gente chama que é o lucro de vender ao mercado. Tá? Porque como você define o valor a mercado de um título hoje, um valor presente? Você projeta o fluxo de caixa dele, né, ali no futuro, o valor presente, e traz o valor presente para a taxa de juros. Como você traz? Você divide pela taxa de juros, basicamente. Se a taxa de juros é alta, o resultado dessa divisão é um número menor. Se a taxa de juros cai, o resultado dessa divisão é maior, é um número maior. Então, cai na taxa de juros, os títulos se valorizam naturalmente. E aí, por exemplo, título público, você consegue fazer isso? Consegue. Ah, todo título público? Não. Indexado a Selic, não. Mas, por exemplo, título IPCA, você consegue. Título pré-fixado, você consegue, tá? Então, e tem outros também, algumas outras rendas fixas que também podem ter esse efeito de valorização por efeito de queda de juros. Ele também, se for um título seguro, qualquer coisa, você pode também segurar ele até o vencimento, tá? E evitar, talvez, uma perda aí, né, por um efeito inesperado da taxa de juros. Volatilidade, já comentei. Tem outros itens, não vou comentar os outros itens, né? Tem algumas coisas de mudanças demográficas, né? Que uma grande população mais saindo do norte, indo para a região mais ao sul, né? O sul tem sido favorecido, especialmente Santa Catarina, mas não vou comentar sobre isso. E Brasil era isso, tá? Se alguém pensar, tá, né, quanto a essa questão do impacto aí, do STF, né, do Lula, do Trump, tá? Eu não acredito que isso vai dar em nada, tá? Já pensei que poderia dar algo, mas já deu. O Trump já aliviou ali para todo mundo, deixou claro que, ok, fizemos um acordo aqui e estou satisfeito com esse acordo. Então não vai mudar nada, aparentemente. Venezuela, eu vou comentar aqui rapidamente, né? Eu vou estar sincero, eu tinha gravado esse vídeo antes, mas foi antes desse fato da Venezuela, né? Da queda, né? Da prisão do Maduro. Mas o que eu falei, basicamente, vou manter aqui, tá? Então não alterei basicamente quase nada do que eu falei. Mas qual que é o ponto, né? A queda do Maduro em si não muda absolutamente nada, na Venezuela, tá? Por quê? Porque todo o país, né, toda a política, as instituições estavam já sequestradas, institucionalizadas pela ditadura, né? Então, ali é tudo amigo, né? Então, outros voltam ao poder ali, né? Que provavelmente traçaram algum acordo com o Trump para pegaram o Maduro sem quase nenhuma reação militar, né? A gente não viu ali. E algo talvez parecido com o que houve com o Brasil, né? Para tirar
a Magnitsky, né, alguma outra coisa, tá? Posso estar enganado, tá? E também pelo discurso do Trump, né, deixou bem claro, ó, como que se os Estados Unidos não está fazendo nada pela agora meio que a Venezuela. Meio que ficou o recado ali, né, tipo, eu espero que os novos ali governantes, né, os novos poderes ali, fiquem mais atentos e não vão fazer a mesma bagunça, digamos, ali, né? Espera-se algo um pouco melhor deles. Mas se vão fazer, não sabemos. Ok, e dado isso, o que pode acontecer na Venezuela? Tá? O que pode? Qual que é uma possibilidade? Todo mundo sabe que o grande item forte da Venezuela é o petróleo. Porém, que estava insignificante, né? A produção caiu absurdo por causa da ineficiência, né, do regime, né, de Maduro. Então a produção estava muito baixa do petróleo e talvez agora os Estados Unidos vai recuperar essa produtividade, né? Quem sabe, né, algumas empresas dos Estados Unidos foram meio que literalmente roubadas, sequestradas, né, pelo Maduro. Ele até falou muito no seu discurso que a gente vai ressarcir os Estados Unidos, né? E também ajudar o povo, naturalmente também, o povo venezuelano que é beneficiado, né, com a venda e os fluxos de caixa. Mas há uma expectativa, então, de uma volta da produtividade na Venezuela, mas, puxa, suspeito. E se acontecer uma mudança drástica na Venezuela, eles voltarem a abrir os mercados, abrir o capital, né, e começarem a talvez traçar um caminho mais virtuoso, né, na economia, talvez seja a grande oportunidade da década, tá? A Venezuela, porque olha o abismo que ela fundou. O país que era praticamente o mais próspero da América Latina, de repente virou ali praticamente o pior, né? Um dos piores, né? Então ele tem muito a recuperar, um potencial enorme, né? Ainda a recuperar, se isso acontecer, né? Então se isso acontecer, se abrir, se tiver ETFs ou títulos ou coisas negociáveis deles, talvez seja uma grande oportunidade se isso acontecer, se abrir, tá? Talvez seja uma grande oportunidade mesmo. Mas vai ser um investimento de alto risco, né? Porque também tem tudo para assumir um novo ditador e vir novas intrigas ali com os Estados Unidos, né? Puxa, quem sabe que não aconteça alguma coisa aí e o Trump devolve o Maduro, né? Sei lá. Então, fica aí. Esses são retrospectivas e as expectativas, né, para 2026, os principais direcionadores e drivers para a economia. Aqui está ficando de noite já. E bem é isso. Feliz ano novo 2026 para todos. Um abraço.